Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live. Ixi, esqueci de botar o microfone. O som ficar melhor e eu não ter que falar tão alto. Estamos aqui para mais uma live devocional. Vamos falar sobre coração generoso. Você tem um coração generoso, né? Hoje em dia, com coração de muitos se esfriando, também a gente tem até que tomar cuidado com isso. A gente confunde as coisas, porque a gente tem um coração generoso e aí a gente ajuda, às vezes as pessoas são ingratas, às vezes as pessoas querem montar em cima, acho que a gente, por ser cristão, é bobo, né? É o que mais tem acontecido aí, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas vão entrando aí só porque a gente é cristão, tentando fazer a gente bobo para cair em golpe, um monte de coisa. Já aconteceu comigo, acho que umas 2 ou 3 vezes, não de eu cair no golpe, mas de eu perceber que a pessoa estava querendo arrumar motivos para fazê-lo, né? Então, hoje a gente vai falar agora coração generoso. Gente, essa internet é uma bênção, né? Assim, se a gente souber usar. Me mandaram um vídeo e aí a mulher estava ensinando a fazer rabo de cavalo. Quando você tá sem xuxinha para fazer, e eu não acabei de fazer aqui agora, que eu tava com o cabelo. Olha, nem sei como que ficou. Você pega aqui, ó, uma parte e passa o cabelo por dentro. Eu sei que virou um rabo, ó. Legal, eu gostei. Gostei. Então tem coisas boas, né, pra gente aprender. A gente que mora aqui em sítio, a gente acha um monte de dica para pragas, para formiga, para acabar com praga de besouro, de lagarta, de tudo, né? E eu tenho uma notícia ótima para dar para vocês. Amanhã eu vou filmar, tá? Mas já vou dar a notícia aqui em primeira mão. A Gotinha, que é a nossa galinha de estimação, que a gente cria desde pintinho, que a mamãezinha abandonou, né? E aí esse pintinho veio parar aqui no quintal, nem era da galinha nossa. A gente pegou para criar. Então ela dormia com a gente, ela dormia depois ficou para uma caixinha, a gente foi criando, tá aí no nosso perfil. Ela começou a botar ovo, né? E quando foi esses dias, a gente resolveu, né, há menos de um mês atrás, separar 3 ovinhos para ela chocar. Ela estava ficando choca. E hoje nasceram já 2 pintinhos, tô esperando, né? Segundo aí as dicas, né, da plataforma, do pessoal que tem roça e tal, não sei o quê. Eu coloquei, segundo as dicas, 2 ovos que daria pintinho fêmea e um macho. O macho tá preguiçoso. Mas eu acredito que amanhã vai nascer, mais tarde da manhã, né? Então, ou seja, já tem 2 pintinhos, eles são idênticos à Gotinha. Eles ambos são iguais e eles são iguaizinhos à Gotinha, igualzinho quando eu peguei a Gotinha, mesma cor, a manchinha branca no mesmo lugar, tudo igual. Então acredito que vai dar galinha pedrez igual a ela, vai puxar para ela. E vamos aguardar. Amanhã eu vou filmar e eu boto aí, faço uma live mostrando, né? Hoje deu um trabalho danado, tô com as costas doendo. Fui fazer um cercadinho para ela e para os pintinhos, botar lá um negócio seguro caso venha chover para não pegar neles, toda coisa, porque ela é criada dentro de casa, mas não dá para ficar ela e mais 3 pintinhos. Daqui a pouco aqui a nossa casa vira um galinheiro, né? Então, já tem alguns dias que ela tá dormindo lá fora na caixa dela, aqui na varanda. Mas aí a gente montou lá, amanhã eu mostro. Então, agora a gente vai falar de coração generoso, né? E eu vou ler 2 Coríntios 9, do 6 a 11. Gente, para quem não me conhece, eu sou só serva de Deus mesmo. Não tenho títulos, não. Sou diaconisa, mas eu não ligo para isso.
eu faço os meus devocionais e compartilho com as pessoas. Nós saímos da cidade do Rio de Janeiro e viemos morar na roça, tá? Então, meu perfil é sobre a palavra de Deus e sobre vida no campo, na roça. Deus nos enviou para cá, desde 2020 ele já vinha falando sobre isso conosco, que nos levaria para o interior. Só não sabia que ia ser do Goiás, né? Eu sou nascida em Brasília. Vim para perto de novo, bem pertinho de Brasília aqui. 2 Coríntios 9. Vamos ler aqui o que nos reserva. Então a gente largou tudo, estamos aqui na dispensação do Senhor, vai fazer 1 ano agora, dia 18. Tem sido bênção, porque quando a gente obedece a Deus, né, não tem como não ser bênção. Coração generoso, 2 Coríntios 9, vamos ler do 6 ao 11. Diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o texto aqui que vai ser em destaque no livrinho, gente, é um livrinho devocional, não sou eu que invento o que eu vou trazer não, tá? Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Então, às vezes esse texto é muito usado em momentos de dízimos e ofertas na igreja, mas eu não quero falar aqui desse parâmetro, eu quero falar de coisas que a gente tem as oportunidades de doar de coração para alguém, ou às vezes a gente sente essa vontade no nosso coração, a gente vê uma pessoa passando uma dificuldade, você ir na sua despensa lá e dividir o que você tem com a pessoa. Estou falando de ter um coração doador, generoso. Mesmo quando você não tem, você gostaria de estar abençoando alguém, uma pessoa, ou aquele morador de rua, ou qualquer coisa, ou qualquer pessoa, qualquer situação, que eu digo. Então vamos ver o que fala aqui. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. No grupo de estudo bíblico em que minha esposa serve semanalmente, as crianças foram convidadas a doar dinheiro para ajudar crianças na Ucrânia, devastada pela guerra. Ela contou sobre o projeto à nossa neta de 11 anos, que logo nos enviou sua oferta pelo correio. Recebemos dela um envelope contendo $6,40 e um singelo bilhete. Isso é tudo o que tenho para as crianças na Ucrânia. Envio mais depois. A avó não tinha sugerido a ela que doasse, mas talvez o Espírito Santo a tenha inspirado. E ela, por amar Jesus e buscar, viver para ele e agiu. Podemos aprender muito com essa pequena oferta vinda de um generoso coração. Em 2 Coríntios 9, Paulo traz algumas instruções sobre doações. Primeiro, o apóstolo sugeriu que devemos semear com fartura. A entrega de tudo o que tenho é certamente generosa. Paulo também escreveu que a nossa oferta deve ser entregues com alegria, conforme Deus nos guia e conforme somos capazes, e não por obrigação. E ele mencionou o valor de compartilhar com os pobres, citando o Salmo 112, 9. Ao surgir uma oportunidade de doar, perguntemos a Deus qual ação Ele deseja de nós. Quando seguimos a sua orientação e somos generosos e alegres ao doar aos necessitados, nós o fazemos de modo que outros darão graças a Deus. Isso é doar com generosidade. É igual assim, por exemplo,
Você se propõe a dar uma carona a alguém, seja da igreja ou no trabalho. Gente, você vai deixar a pessoa na esquina da rua de noite? Eu não deixo. Se eu for dar uma carona, eu dou a carona completa. Eu vou deixar a pessoa lá na porta da casa dela. A não ser que a pessoa more muito longe e ela só pegue uma carona, vamos supor, até onde ela vai pegar o transporte. Mas eu vou deixar lá onde ela vai pegar o transporte. Eu falo assim, aí a pessoa fala, não, pode me deixar aqui. Eu não. Quando eu dou a bênção completa, igual falou aqui. Eu dou a bênção completa. Eu falo assim para a pessoa, não me impeça não. Não me impeça de ser abençoada não. Porque quando você tem um coração generoso, você vai lá e abençoa alguém, e é usado por Deus para suprir a necessidade de alguém, não é que a gente vai fazer isso em troca, mas automaticamente, em algum momento das nossas vidas, a gente vai ter essa retribuição. Deus vai usar alguém. Eu já vivenciei isso. Em muitas fases da minha vida, eu passei por dificuldades e as pessoas me abençoaram. E eu ficava extremamente constrangida. Imagina meu esposo. Mas chegou uma fase da nossa vida em que nós éramos os abençoadores e a gente fazia isso com alegria e muito amor, porque a gente já tinha sido abençoado, a gente já tinha recebido ajuda. E quando Deus tocava o nosso coração era assim, às vezes tocava o meu primeiro e eu ficava orando, aí o meu marido chegava assim, amor, Deus tocou meu coração pra gente ajudar fulano de tal. Aí a gente ia lá, eu falei, ixi, o meu também, então é de Deus. Aí a gente ia lá e ajudava. Depois veio de novo uma fase de que a gente estava precisando de ajuda financeira, de alimentos. E o Senhor supriu o alimento através de pessoas, né? Então, uma hora você pode ser o agente abençoador, outra hora você pode ser o agente que precisa ser abençoado. Então, que a gente possa ter esse coração generoso, né? As oportunidades que Deus vai criar na sua vida a partir de hoje e de amanhã, que você lembre disso. Às vezes é na fila do mercado, vendo uma senhorinha devolvendo aí uma farinha de trigo, uma farinha de mesa, porque não tem o dinheiro para pagar. Se você tiver e Deus tocar seu coração, fala, não senhora, pode passar, vou pagar para a senhora. Ou pode passar tudo que a senhora quiser aqui, não deixa nada não, que eu vou pagar para a senhora, sabe? Ou até pagar a compra, porque às vezes a gente vê... eu fico muito triste, gente, quando eu vejo pessoas idosas. Eu sei que tem gente que não foi muito bom, eu sei que toda atitude tem uma consequência, eu sei. Mas eu não consigo, gente, ver... Eu vejo assim aqueles idosos lá no Rio, tem muito, catando a moedinha assim para comprar um miojo e um tomate, alguma coisa. Eu já sei que é para poder comer aquilo ali. Não que não seja alimento, me entenda, aquilo dói meu coração, assim. Eu fico pensando, meu Deus, será que essa pessoa não teve filhos? Será o que foi que aconteceu para um idoso estar assim morando sozinho? Tem uma idosa que mora lá no condomínio onde eu morei, que ela é sozinha, ela não teve filhos, né? Ela anda de muleta. É muito triste, gente. Porque assim, eu trabalhei com idosos 10 anos. E assim, tem muitas que têm irmãos, sabe? Irmãs. E aí as duas andam grudadas, assim, vão fazer as atividades juntas e tudo. Mas é muito triste ver um idoso sozinho. Eu já me deparei com muitos, né? Tem um outro também que eu dava aula, que também é sozinho, anda de muleta. Então, assim, é doído. É doído, assim, ver as pessoas que deram a vida pelos filhos, cuidaram, se dedicaram
e estarem sozinhas, porque cada um vive a sua vida. Eu sei que tem idoso que não quer ir para a casa dos filhos e os filhos têm a vida deles, eles querem morar na casinha deles, eles preferem ficar sozinhos. Eu sei também que tem esse outro lado, mas que é triste é. Então, que a gente possa aproveitar essas oportunidades que Deus vai criar na nossa vida, hoje, amanhã ou depois, e que a gente fique atento, que a gente possa exercer essa generosidade. Às vezes alguém vai falar assim, mas Vivi, ninguém é generoso comigo. Eu vou ser generoso com os outros? Vai, você não precisa... Quando você faz por amor, quando você faz sem querer nada em troca, é isso que Deus valoriza. Quando aquela outra pessoa que a gente está ajudando não tem nada para nos oferecer. Aí sim a gente está sendo de fato generoso. Porque quando a gente sabe que a pessoa tem algo para nos oferecer, a gente exercer uma generosidade esperando algo em troca, que sentido tem nisso? A paz do Senhor, João. Amém, obrigada. Deus abençoe sua vida também. Fica aí que eu já vou orar. Então a reflexão é: o que motiva a doar generosamente? O que o motiva a doar generosamente? Reflete aí. O que te motiva, né, a doar generosamente? O que me motiva, gente, é meu coração quando queima, que arde. É incrível, assim, e assim, a satisfação de poder ser um instrumento de Deus naquele momento na vida daquela pessoa. Às vezes, gente, a generosidade não está só em dar coisas, não. Às vezes é de dar atenção, é de você visitar uma pessoa que você vê que é lá da sua igreja, mas que ela é sozinha, não tem família por perto, não tem filhos, um idoso. Se você falar, fulano, vou lá tomar um café com o senhor, fulano, vou lá tomar um café com a senhora. Aí a pessoa vai e fala assim, pode ir, sério isso? Eu vou. Aí eu levo lá um pãozinho de queijo, um bolo que eu fiz, e não sei o que, sento lá, bato um papo. Eu gosto muito de sentar com pessoas de mais idade e bater um papo, principalmente aqui, pessoas do interior, né? Então, assim, é doar o tempo, é ser generoso em doar o tempo, doar a atenção. As pessoas estão carentes de atenção, de tempo de qualidade. Como estão? E é isso, gente. Vamos orar. Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí rapidinho. Porque quando eu fechar meus olhos aqui para a gente estar orando, eu não vou ficar olhando aqui o chat. Só vou ter acesso aqui depois, quando eu for baixar a live para postar lá no meu perfil. Tá bom? Então, oremos. Tem algum pedido? Escreve aí rapidão. Escreve aí. Tem pedido, João? Tem pedido, Luan? Não? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, entramos aqui, Senhor, na Tua presença. E declaramos, Senhor, que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Toma os nossos corações nesses dias, que possamos nos santificar e buscar mais da Tua presença, Pai amado. Que tudo aquilo, Senhor, que nos cerca, que tenta inflamar as nossas mentes, que tenta tirar a nossa paz, caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu venho clamar a Ti. Todo levante do inimigo caia por terra também em nome de Jesus. Que o Senhor entre na vida de cada um, Senhor, que entrou nesta live aqui, nem que por um segundo. Entre em suas vidas, em suas casas, trazendo comunhão, unidade, libertação, trazendo a paz que excede todo entendimento,
trazendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, da esposa ao marido. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que sofrem de ansiedade, de insônia, de depressão, pega no colo, nos braços essa hora, Jesus. Dê um sono reparador e tranquilo. Tira, Senhor, todo excesso de preocupação, excesso de angústia das coisas que se passaram lá no passado. Ó Deus, que nós possamos ter a alegria de contemplar o presente, que é um presente de Deus que o Senhor nos dá todos os dias, a oportunidade de nos tornarmos melhores, de crescermos, Senhor, espiritualmente. O Senhor nos alcança de diversas formas, o Senhor fala de diversas formas. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa noite e abençoa o nosso dia amanhã. Que tudo aquilo que planejamos para amanhã, que possamos concretizar, que no final do dia possamos ter a satisfação de dever cumprido. Ó Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço, te agradeço, declarando, Senhor, que Tu és Rei soberano e que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Disse, muito obrigada por curtir, por estar aí. Se você gostou desse conteúdo e gosta desse tipo de conteúdo, de roça, da palavra de Deus, né, das coisas que estão acontecendo, de debates, de conversas, me segue aí, curte, compartilha para abençoar outras vidas. Vai ser bênção ter vocês aí como seguidores, quem ainda não é, tá bom? Que Deus abençoe, beijo no coração, até amanhã. Amanhã eu vou mostrar os filhotinhos da gotinha, hein?